Quero saudar a você nesta segunda-feira com a paz do Senhor Jesus. E temos adiante de nós um texto muito lindo, muito edificante, que me alegrou o coração para começar uma semana na presença do Senhor. E eu estou falando do Evangelho de Lucas, onde nós estamos dando sequência no capítulo 11. E hoje nós estaremos lendo o versículo 5 ao versículo 13. E a palavra de Deus diz o seguinte: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa vindo de caminho, e eu não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, eu e meus filhos já estamos na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver de mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Muito bem, linda esta palavra para nós, uma parábola que foi intitulada por aqueles que editaram a Bíblia, o amigo importuno. E nos parece que Jesus nos convida a importunar o Pai. Quando falamos em oração, quando Jesus estava aqui no nosso meio, andando nesta terra, ele orava ao Pai. O povo de Deus, o povo de Israel, orava ao Pai. E Jesus contou esta história, uma história que com certeza podia ocorrer em sua realidade, de algum amigo pedir emprestado, já sendo tarde da noite, alguma coisa. E Jesus contando essa história, a história termina numa colocação de que aquele amigo que pedia o pão, se ele importunasse, ou seja, se ele insistisse até chatear o outro amigo que já estava dormindo com seus filhos, ele conseguiria. Porque aquele que estava calado, dormindo, que queria ficar em paz, enfim, para descansar, ele não aguentaria a importunação e em algum tempo ele, com raiva ou não, mas ele responderia. E daria àquele amigo, segundo a sugestão e a palavra de Jesus, tudo aquilo que ele estava pedindo. Então, Jesus, ao contar essa história, ele não termina deixando em aberto, ele diz: então eu vos digo, ou seja, depois que você escutou esta ilustração, essa história, eu agora quero dar uma orientação a vocês que são filhos de Deus. Peçam, insistam, porque aquele que pede, ele recebe. Aleluia. Ele diz: busquem. Porque buscar, eu acho lindo essa palavra. Recentemente nós tivemos uma devocional sobre essa, falando sobre buscar a face do Senhor. E veja, Jesus diz: quem busca, acha. Mas alguém que já buscou alguma coisa sabe que às vezes a busca é algo rápido, é algo fácil. Mas outras buscas na nossa vida que são difíceis, que pode demorar muito tempo, questão de dias, semanas, meses e anos, dependendo do propósito que você esteja buscando. Mas a palavra de Deus diz: busque, e neste sentido aqui de Jesus, é na presença de Deus, busque diante de Deus, virtude de Deus, e você pode ver como Jesus termina no último versículo falando de uma virtude puramente espiritual. Ele diz, inclusive, que ele daria o Espírito Santo àqueles que o pedissem.
Então Jesus estava na expectativa de que as pessoas deveriam se voltar mais a orar, a pedir a Deus. Agora eu notei de que tudo aquilo que foi ilustrado, mesmo na história dos dois amigos, bem como no exemplo que Jesus coloca depois de um pai dentre vós, ou seja, trazendo este exemplo à realidade da vida de cada um daqueles que estavam ali ouvindo a Jesus. Se um filho teu te pedir um pão, por acaso qualquer pai vai dar uma pedra para o filho? Claro que não. Mas o que eu encontrei interessante é que tanto no exemplo do amigo importuno, como na colocação dos pais, Jesus coloca coisas triviais, coisas da necessidade do dia a dia do homem, coisas inclusive, por que não dizer, importantes para o bem-estar do homem. O pão, o ovo, a comida, né? É algo que é essencial para uma criança. É normal a criança ter fome e pedir ao pai este suprir da sua necessidade. Então eu encontro aqui uma evidência de que Jesus não está dizendo que nós devemos dar vazão a um sentimento carnal qualquer, ou qualquer elucubração da mente humana, e pedir, e pela nossa insistência nós haveríamos de ganhar, mas não, ele coloca a realidade de que Deus é um pai. Ele põe mais uma vez na Bíblia Sagrada muitas destas colocações de Deus como Pai, mais uma vez aqui o próprio Jesus Cristo, que Deus para ele é o Pai, a figura da primeira pessoa da Trindade, não é? O Pai, aleluia, o Criador. Então, Jesus ensina de que se peça ao Pai as suas necessidades. E se um homem que é embrutecido pelas realidades da vida, nega, não é? Pela sua insistência daria. Se um pai que muitas vezes pelas realidades da vida também, pela nossa humanidade, somos maus pela nossa natureza pecadora, sabemos dar boas coisas, não é? A figura do Pai Celestial está para nos conceder as nossas necessidades. Não a vaidade do nosso pensamento, você vai encontrar isso mais na frente no Novo Testamento, quando se ensina sobre o que é pedir mal ou pedir bem para agradar a nossa vaidade, não é? Para agradar a nossa carnalidade, versus está pedindo bem alguma coisa que seja de edificação e acréscimo na nossa vida. Mas eu quero me alegrar neste dia, em me lembrar de que o Senhor Deus Pai está disponível. Em verdade, Jesus aqui nos incentiva a não desistir, a viver uma vida como filhos de Deus que pedem. E somente a posição de pedir já traz uma natureza de que nós somos necessitados, de que nós somos as crianças, de que nós somos pessoas que dependemos deste Pai Celestial, e coloca a pessoa de Deus no lugar que ele pertence, sob o trono, que tem todo o poder e que ama para dar o melhor para nós. Então, o pedir não é de menosprezar ninguém, pelo contrário. Nós não demandamos, nós não somos chamados a declarar a Deus, ou a natureza de Deus, ou ao que seja. Nós somos ensinados por Jesus nesse dia a pedir, a buscar, a bater a porta do Senhor, pedindo aquilo que nós tenhamos necessidade. E Ele, como Pai Celestial, terá prazer da nossa importunação. Somos ensinados por Jesus a importunar a Deus no melhor dos sentidos, entendendo de que este Deus nos espera, estará esperando a nossa petição, aleluia, e a Bíblia, o texto de Jesus diz, insista. Esta parábola foi um aprendizado para nós. A gente não entende a lógica de Deus. Eu não entendo até hoje. Mas tenho segurança de que a sabedoria de Deus é maior do que a minha sabedoria. Ele sabe o porquê nós precisamos pedir e pedir e pedir e pedir e seguir pedindo. Buscar e buscar e buscar e seguir buscando. Bater e bater e bater e pedir, seguir batendo. Ele entende a razão mais do que a nossa compreensão. O fato é que nós somos chamados
a obedecer. Aleluia! Que seja uma semana que nós possamos reavivar aquilo que talvez a gente já colocar no canto e diz, será que Deus vai um dia ouvir? Ele está ouvindo e está dizendo para nós, insista, peça, porque o Pai Celestial, Ele é Pai, e Ele sabe dar coisas maravilhosas. E Jesus termina dizendo, não há mais maravilhoso, estou fazendo um paralelismo, do que as coisas espirituais, porque são eternas. E se alguém, portanto, pede dons para serem usados para a edificação da igreja, o Espírito Santo para fortalecimento da sua vida e todas essas graças espirituais, com mais alegria, o Pai Celestial nos dará. Que Deus abençoe a você e a mim, as nossas famílias e igrejas, nessa semana que começa, em nome de Jesus.